A gente começa uma série especificamente aqui na Videira Sul e com certeza nós vamos estar espalhando essa mensagem para todos os nossos campos, porque a gente tem visto Deus se manifestar de uma forma tremenda. Nesse quadrimestre, né? Aí eu estou falando janeiro, estou falando fevereiro, março e abril. Gente, foram milhares de pessoas. Quando a gente fala todos os nossos campos, foram milhares de pessoas. Não é exagero, não. Milhares de pessoas que entregaram a vida para Jesus. Vocês terem uma ideia, por semana, eu vou repetir novamente para vocês, por semana, fala comigo, semana. Por semana, a média de pessoas que entregam a vida para Jesus nos nossos campos, é uma média, gente, de 600 pessoas. Durante o batismo, bateu aí 800 pessoas que entregaram a vida para Jesus. Só esse quadrimestre, não é? A gente chegou quase a 1.700 pessoas, não é, Moisés? 1.700 pessoas que foram batizadas. Esse ano a gente vai chegar a mais de 5.000 pessoas batizadas. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Então, a conversa aqui é para a gente alinhar uma coisa com você. Você que está com a gente online, você que está presencial. Igreja não é sobre levantar frequentadores de culto. Igreja é sobre levar as pessoas a serem discípulos de Jesus. Ser discípulo de Jesus. O que é ser um discípulo de Jesus? Ser um discípulo de Jesus, tá certo? Não é complicado como muita gente faz. Não é complexo como muita gente diz. Não é difícil como muita gente coloca como difícil. Não, seguir Jesus é simples. Não é algo simplório, não é algo raso. Não, algo simples. O convite de Jesus, por isso que a nossa série, vão ser todos esses domingos, no mês de maio, é um convite a gente ouvir a voz de Jesus dizendo assim, venha, me siga. Eu quero que você me siga. Discipulado, ser discípulo de Jesus é seguir o Mestre, é ouvir dele, é aprender dele, é ser transformado dele, é fazer com que as minhas atitudes, por causa do convívio com Jesus, se pareça com Jesus, as minhas palavras, o jeito de eu falar, porque eu tenho um relacionamento com Jesus, eu vou falar como Jesus falaria, as minhas reações, as minhas atitudes, pelo fato de eu seguir Jesus, eu e você, nós vamos nos parecer com Jesus. Então, essa conversa aqui que eu quero ter com vocês hoje, primeiro, é para você que entregou a vida para Jesus, está começando há pouco tempo, pastor, faz pouco tempo que eu entreguei a vida para Jesus, faz pouco tempo que eu me batizei, faz pouco tempo, eu estou engateando, é isso mesmo, vocês entenderam. Então, agora que eu comecei, mas também é para você que tem 10 anos, 15 anos, 30 anos, reavaliar se você está seguindo Jesus ou não. Ou está apenas levando o nome de evangélico, levando o nome de crente, sentando no banco de uma igreja, levando o nome de uma religião. Então é para você avaliar, dizer assim, será que eu sou discípulo de Jesus? Será que eu carrego as marcas de Jesus? Então, essa é a série que a gente vai falar. Então, qual é o convite, gente? Mateus capítulo 11, verso 28 a 30. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, diz o seguinte: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão
descanso para as suas almas. Venham a mim e vocês irão encontrar descanso para as suas almas. Venham a mim todos e vocês irão encontrar descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse mesmo texto, em uma versão da Bíblia chamada A Mensagem, é muito interessante. Ele diz assim, o mesmo texto: vocês estão cansados, enfastiados da religião? Venham a mim, andem comigo, irão recuperar a vida. Vou ensiná-los até descanso verdadeiro. Tem um descanso, mas pode não ser o verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Então, para quem é o convite? Jesus, ele é claro. Então, aqui é a Bíblia, não é o que eu acho. Está claro, autoexplicativo. Para quem é o convite? O convite é para todos. Fala comigo, todos. Todos. Sem exceção, Samuel. Para todo mundo. Mas Jesus, ele é específico, todos. Mas que tipo de todo? É todo mundo. Mas ele é mais específico ainda, para quem está cansado e sobrecarregado. Porque tem um descanso que a gente dorme e passa, né, João? Tem um descanso, estou cansado. Aí a gente dorme mais cedo, dorme um pouco mais longo, dorme mais, a gente acorda animado. Tem um tipo de descanso que você diz assim, sabe da coisa, eu quero fazer um negócio diferente. Eu quero uma coisa diferente. Aí você vai para o shopping, você vai assistir um filme, você em casa, diz, eu vou mudar a minha agenda. Descansa. Tem um tipo de descanso que a gente diz assim, vai para tomar uma massagem, aí você diz assim, meu Deus, estou revigorado. Mas não é esse cansaço, não. Tem um cansaço que mata uma pessoa e que se chama culpa. Tem um cansaço que mata uma pessoa por causa do pecado. O pecado mata a gente. O pecado aniquila, o pecado traz peso, o pecado destrói. Quantas pessoas estão cansadas porque tentam contra esse vício, tentam contra esse pecado, tentam com essa vida. Eu já tentei tanto, pastor, eu já fiz tanto, eu me esforcei tanto, olha como eu já tentei. Pecado não sai com tentativas humanas. Pecado não sai com sabão. Pecado não adianta massagem. Pecado não sai com terapia. Glória a Deus pelas terapias, pelos terapeutas, pelos psicólogos. Pecado só sai quando eu e você, a gente vai para Jesus e recebe o perdão de Jesus Cristo. A gente cansada de tentar, cansada de te esforçar, cansada, eu cansei, pastor, cansei. Gente cansada, porque ninguém mais acredita nela, ninguém acredita nele. Falando de tal, cara, já vi, aí você do mesmo jeito. Eu já vi isso aí, vai acontecer do mesmo jeito. Esse é fogo de palha, vai passar já. Gente cansada, porque está desacreditado, porque ninguém acredita mais, porque o fato de você ter tentado tanto, o fato de você ter caído tanto, o fato de você nem acredita, e Jesus diz assim, é para você que está cansado, porque esse pecado não é você não é um pecado, você não é um projeto errado, você não foi feito para o pecado, você foi feito para ser imagem e semelhança de Jesus. Jesus está dizendo, o convite é para você, o convite é para você, o convite é para você que já tentou várias vezes. O convite é para você que está cansado. A pressão do dia, a performance. Cada vez mais performar mais, acima.
chamado para ser super-herói. E aí você está cansado, porque você não consegue. Você é ser humano. Você é ser humano. Cansado dentro de casa. Carregando esse casamento. Você está dizendo assim, pastor, eu tenho carregado esse casamento, eu tenho carregado essa família, eu tenho carregado essa criança, eu tenho carregado. Você está cansado, Jesus diz, é para você. É para você, é para você. Porque quando eu olho na história, pessoas, e uma delas que eu amo, porque que eu digo assim, se tem jeito para essa pessoa, tem jeito para mim, tem jeito para você. O livro de Marcos, no capítulo 5, conta a história dessa pessoa. Marcos, no capítulo 5, ele diz o seguinte, diz assim, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos ou Gadarenos. E quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo, até que Jesus se encontrou com ele. Até que Jesus se encontrou com ele. Até que Jesus se encontrou com ele. Se você pega nesse texto, gente, e imagina, gente cansado. Esse aqui não tinha nem cabeça. A Bíblia diz que ele passava noites e dias se cortando. A Bíblia fala que ele andava cheio de demônio, acorrentado, não. Tentavam dizer assim, a solução desse cara é se a gente acorrentar, mas havia uma outra corrente na vida dele. Havia uma outra prisão na vida dele, era o cansaço espiritual, o cansaço maligno. Eu não vim falar aqui sobre o diabo, mas eu vim dizer que, quem sabe, tantas pessoas estão acorrentadas aqui. Jesus está dizendo, ei, o convite é para você, porque a Bíblia diz que o forte suficiente, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E quando Jesus Cristo se encontrou com aquele homem, a Bíblia diz que a vida dele ele mudou completamente. E o que eu amo é o final dessa história, gente. O final dessa história diz que o pessoal diz assim, ei, o improvável, cadê o improvável? Ei, gente, vocês não vão acreditar. O que foi que aconteceu? Você viu aquele cara que todo mundo corria com medo dele? Aquele cara que todo mundo dizia assim, pai, corre, corre, que lá vem um doido, lá vem um endemoniado. Corre dele. Ei, vai ver lá, vai ver. Vamos ver. O que aconteceu? Ele se encontrou com alguém. E vai ver, o cara é forte o suficiente, porque a gente tentou tudo. E aquele homem, ele apenas disse com uma palavra, sai dele. E a história termina, que eles foram ver aquele homem, ele estava sentado, vestido, e em perfeito juízo. Sentado, domínio próprio, vestido, dignidade, juízo. Ei, ele sabia, consciência. Jesus hoje está aqui para você. E diga, venha, venha, venha. Esse vício vai ser quebrado. Esse pecado vai ser quebrado. Esse medo vai ser quebrado. Essa condenação vai ser quebrada. Ei, o forte e suficiente, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E ele está dizendo, ei, venham a mim. Uma mulher, o João Vitor até me corrigiu na vez passada, disse que uma mulher, 38 anos.
Esse pessoal da Bíblia, né, um tinha 12, outro tinha 18, outro tinha 38, e a gente confunde tudo. Eu dizia, a mulher com 38 anos, João Vitor, não, pastor, é 18. Enfim, eu pensava que vocês iam rir mais. A mulher tinha 18 anos, fala comigo, agora vamos para o espiritual, 18, fala comigo, 18 anos. E vim encurvada. Não eram 18 horas, não, gente. Não eram 18 dias, não. Era 18 anos encurvado. Uma pessoa encurvada não tem visão. Quantas orientações foram dadas para ela? Ei, vem cá, você precisa de um fisioterapeuta. Ei, tem fisioterapeuta que faz milagre. Mas quem sabe aquela mulher foi para um fisioterapeuta. O problema dela não era fisioterapia. Não, quem sabe, não, o teu problema é cirurgia. Tem problema na coluna. Ei, vai para o médico. O médico olhou para ela, examinou tudo e disse assim, o que eu vou operar? Vou operar o que aqui? Porque a medicina não vê que você está doente. Mas ela estava encurvada. Gente, quando Jesus olha para aquela mulher, todo mundo dizia que era doença física. Todo mundo olhava que era doença física. Jesus olhou para aquela mulher e disse assim, essa mulher, há 18 anos, vive escravizada pelo diabo. E o Cristo de Nazaré, e o Jesus Cristo olha para aquela mulher e traz cura para aquela vida. Meu irmão, você está cansado e você procurou a medicina, glória a Deus pela medicina. Você está cansado e você começou a tomar remédio, glória a Deus pelos medicamentos. Você está cansado e você foi procurar terapia, glória a Deus pelos terapeutas. Mas hoje Jesus diz assim, tem um cansaço que a medicina não faz, tem um cansaço que a medicina não cura, tem um cansaço que o remédio não faz. E ele diz assim, vem para mim, vem a mim, ele vai curar você. O convite é para quem está cansado, o convite é para quem está estressado, o convite hoje é para quem precisa de descanso, precisa de vida com Deus. Ser discípulo de Jesus é viver esse descanso, viver o descanso por causa da minha comunhão com Jesus Cristo. É para quem? É para todos. Mas o todos não é genérico. O todo é o cansado, o sobrecarregado. O encontro de Zaqueu, o encontro de Pedro, o encontro de Tomé. E gente que não tinha como. Mas Jesus encontra com todos eles e muda completamente a vida. Mas o convite é para todos, cansados e sobrecarregados, mas o convite tem um conteúdo, tem algo que carrega esse convite de Jesus, o seguir Jesus, o ser discípulo de Jesus. Ele fala no versículo 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, o meu jugo e o meu peso é leve. Quando a gente olha esse termo jugo, a gente não tem ideia, literalmente, o que é que Jesus quis dizer. Para aquelas pessoas era bem claras, as palavras eram claras. Porque o jugo naquela época, e muito num contexto agrícola, as pessoas entendiam o que é que Jesus estava falando. E Jesus está dizendo assim, olha, o jugo, o meu convite é para você cansado, mas o meu convite é para você colocar um jugo. Mas o meu jugo é diferente, porque havia um jugo, e eu quero mostrar essa imagem para vocês aqui, literalmente era isso que Jesus estava falando, esse equipamento que era colocado nos animais, e o que é que ele servia para aliviar o peso, o que é que ele servia para que eles pudessem trabalhar juntos, o que é que servia esse jugo, é para que eles pudessem ser mais eficientes, mais eficazes. Mas quando Jesus coloca essa questão do jugo, ele estava dizendo assim, havia um jugo sobre aquelas pessoas que era o jugo dos religiosos da época.
um jugo de regras, um jugo da lei, um jugo, assim, né, da submissão, mas não era submissão, João Vitor, era escravidão. Não era ser submisso tem o seu valor, mas a questão do jugo ali era uma submissão que escravizava as pessoas. E, gente, quantas pessoas vivem debaixo desse jugo? Jesus diz assim, o convite é para todos, mas para quem está cansado, quem quer alívio, quem quer vida, quem quer refrigério, quem quer transformação, quem quer perdão. Mas o jugo de Jesus, ele diz assim, olha, se o jugo que é colocado nos animais divide o peso, o meu jugo é eu que levo o peso. Não, vocês não entenderam não, vou repetir novamente. Aqui o peso era dividido de algo que eles carregavam. Jesus está dizendo assim, o meu jugo, ele é suave e o meu peso é leve, porque esse aqui divide a carga, eu levo a carga sozinho. Eu levo a carga sozinho. Eu vou levar a carga sozinho. E naquela cruz, ele não dividiu o pecado, ele recebeu todos os nossos pecados. Naquela cruz, ele não dividiu condenação, ele recebeu toda a condenação. Naquela cruz, ele não dividiu carga. Naquela cruz, ele recebeu tudo que era contra mim, tudo que era contra você. Eu e você, hoje, podemos seguir Jesus. Por quê? Porque Jesus está dizendo, eu não divido o pecado, eu assumo toda a tua culpa. Por isso que nós vamos encontrar na carta do apóstolo Paulo falando ali a Romanos, dizendo o seguinte, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há na minha vida e na sua vida, porque Jesus, ele pegou naquela cruz o jugo e disse assim, esse peso você não vai levar, eu vou levar o teu pecado, toda a condenação, tudo aquilo que estava contra a minha vida e contra a sua vida, ele levou na cruz. Eu e você podemos viver livres da condenação, livres do pecado, livres da maldição, porque Jesus assumiu tudo. Ele assumiu tudo, gente. Ele assumiu tudo. O convite é para todos, cansados e sobrecarregados. Não é para gente perfeita, é gente que precisa. Não é para gente saudável, é gente doente. Mas como? O que está por trás desse convite? Ele diz assim, olha, pega o meu jugo. E eu quero terminar dizendo o seguinte, que se o conteúdo do convite é a gente receber esse jugo de Jesus, que não é pesado, o jugo de Jesus, o peso de Jesus é leve, é trocar mágoa por perdão, autocobrança por aceitação, culpa por justificação, religiosidade por graça, medo por fé, acúmulo por simplicidade. Mas eu quero terminar dizendo assim, como viver o convite? E aí a gente vai encontrar, verso 29, Mateus capítulo 11, verso 29 e 30, ele diz o seguinte, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam, fala comigo, gente, aprendam de mim. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando a gente vai olhar o conteúdo do convite e como viver o convite, a gente vai se deparar com algumas coisas que não são fáceis de viver. Por exemplo, gente, perdoar não é fácil não. Não é fácil, não. Um dia eu estava falando com uma pessoa, e essa pessoa chegou assim, né, e estava falando da necessidade de ela perdoar, de ela se livrar do peso e tal. Pastor, o senhor fala isso, o senhor não passou o que eu passei. Não faz sentido eu perdoar. Eu disse, agora você entendeu.
Perdão é justamente não fazer sentido. Porque se eu perdoo, porque eu digo assim, sabe de uma coisa? Eu vou perdoar. Porque é lógico que eu vou perdoar. Perdoar não tem lógica. Perdoar não tem sentido. Perdoar não tem... É coisa de doido. Gente, perdoar não é fácil. E Jesus diz assim, se quiser ser o meu discípulo, você tem que perdoar. Não é fácil, não. Jesus diz, você quer ser meu discípulo? Então é o seguinte, olha, se baterem na tua cara, na tua face esquerda, você tem que dar a direita. Não é fácil, não, gente. Não é fácil, não. Pastor, eu estava até animado. Pense, eu disse assim, pronto, eu vou aceitar o convite, mas agora, e Jesus complica mais, me perdoe eu usar essa palavra. Jesus complica mais. Porque quando eu leio Mateus, Mateus capítulo 5, Jesus ele coloca algumas coisas que eu digo assim, pelo amor de Deus. Olha o que Mateus capítulo 5, 17. Não pensem que eu vim abolir a lei, ou os profetas. Não vim abolir a lei, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. 19. Todo aquele que desobedecer a fala comigo, Jesus, gente. Isso aqui é Jesus. Desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhe digo que se a justiça de vocês não for muito, fala comigo, muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E ele complica, Samuel. 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento? O pessoal deve ter dito assim, eu ouvi, ele disse assim, pois eu vou dizer outra coisa. Eu lhe digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Qualquer que disser louco, maluco, corre o risco de ir para o inferno. Não é fácil, não. Wilson. Vocês ouviram, 27, o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhe digo, qualquer que olhar, e aqui vai para homem e mulher, para uma mulher ou para um homem, e desejá-lo ou desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Não é fácil, não. 29, se o teu olho direito te faz pecar, arranca, lança fora. Se a tua mão direita te fizer pecar, arranca, corta e lance fora. Andar com Jesus só é fácil se a gente permitir que Ele faça na nossa vida. Por que Jesus fala tudo isso? Que ele diz assim, vocês não vão conseguir. Ele botou todo mundo. Todo mundo. Sim. Eu não matei, matou não? Mas teve raiva de alguém? Ei, gente, quem é honesto? Vamos chamar que eu sou honesto e você é desonesto. Mas quem é igual a mim? Gente, eu já tive vontade de matar muita gente. Quem é mais sincero, levanta a mão e tem misericórdia de mim, Jesus.
Gente, quem é igual a mim? Deram em mim e diz assim: eu não levo recado para casa. Quem é igual? Tem mais gente. Olha aqui para mim, gente, olha aqui para mim. Por isso que Jesus diz assim: você não vai conseguir, 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 você não vai conseguir. Jesus bota todo mundo para uma condição, assim: vocês precisam de mim, vocês precisam de mim. Sem estar comigo, vocês não conseguem nada. Por isso que a gente vai ler o livro de João, capítulo 15, diz assim: eu sou a videira. Não é igreja, instituição, é outra coisa. Se você estiver em mim, você vai dar fruto. Jesus diz assim: porque sem mim, sem mim, sem mim, sem mim. Ah, meu irmão, não vai adiantar lutar contra o pecado, não vai adiantar lutar contra a mentira. Sem Jesus não vai adiantar, vai cansar, vai pecar novamente, não vai dar certo. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Por isso que eu venho hoje aqui te dizer: ah, meu irmão, eu não sei se você é igual a mim, eu só dou certo com Jesus. Eu só dou certo com Jesus, porque na hora que a ira entra, eu digo: Senhor Jesus, aqui está querendo bater, mas Senhor meu Deus, intervém. Ai Senhor meu Deus, essa tentação é grande, mas a tua graça é que me sustenta. Ai Senhor, a carne é fraca, mas o teu Espírito no meu Espírito é forte. Ai Senhor, eu não consigo. E Jesus: mas comigo, Costa Neto, você vai conseguir. Eu vim hoje dizer para você que o convite é para mim, que o convite é para você, que o convite é para quem precisa de Jesus, que o convite é eu e você. Hoje a gente tem que se agarrar com Jesus, a gente tem que amar Jesus, a gente tem que aprender dele e dizer: Senhor meu Deus, se o Senhor for comigo, dá certo. Se o Senhor for comigo, dá certo. Baixa sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Ah, Jesus, a gente chega à seguinte conclusão, Senhor: que a gente precisa de Ti, Jesus. Hoje, Senhor meu Deus, ó Pai, às vezes a gente precisa ser lembrado, Senhor Pai, que aqui é quando a gente esquece, aqui é quando a gente esquece, acha que a gente, Senhor meu Deus, ó Pai, é super-herói, ó Deus, acha que é super-homem, ó Deus, ó Pai, acha que é super-mulher, acha, Senhor meu Deus, que é forte o suficiente, Pai. Mas o convite, Senhor meu Deus, ó Pai, é para a gente que precisa de Ti, Pai. E quando o Senhor entra na nossa vida, tudo muda. E quando o Senhor entra na nossa vida, Pai, ó Deus, o domínio próprio se estabelece. Quando o Senhor entra na nossa vida, a bondade, ó Deus, toma espaço. Quando o Senhor entra na nossa vida, a santidade, meu Deus, passa a ser normal. Quando o Senhor entra na nossa vida, Pai, ó Deus, passamos a amar a palavra. Quando o Senhor entra na nossa vida, a gente percebe, Senhor meu Deus, ó Pai, que é o Senhor que faz, Pai. Te adoramos o Teu nome, adoramos o Teu nome, adoramos o Teu nome, adoramos o Teu nome. Não há ninguém como o Senhor, não há ninguém como o Senhor, Pai. Nós queremos adorar ao que não existe igual, ó Deus, ó Pai.